é um mote principalmente para o prefeito José Ronaldo de Carvalho, que vê na construção dessa obra, mesmo com todos os equívocos que foram apresentados, mesmo com toda a inconsistência desse BRT, mas ele vê nessa obra a sua grande tábua de salvação. Porque ele vê que realmente, vereador Davi Neto e os que me ouvem, que fazendo o BRT, mesmo de forma tão equivocada, é a forma que ele tem de aumentar a popularidade dele, que hoje está em baixa. Então, se aos que me antecederam dizem que a oposição está usando o BRT para mote político eleitoreiro, mais ainda está usando o prefeito José Ronaldo. Primeiro porque, se ele tivesse realmente a intenção de fazer um BRT que funcionasse para a população, haveria uma discussão, haveria principalmente a humildade do prefeito de ouvir a população no que diz respeito ao que estão fazendo na Getúlio Vargas. E a forma que a oposição tem de ser ouvida é a forma como o grupo que está lá acampado fez. Ou acampa ou não é ouvido, vereador Eremita. E ainda na semana passada, se não me engano, na sexta ou no sábado, houve um grupo que tem outra estratégia. A estratégia de tentar amedrontar, de tentar coibir. Haja visto que o pessoal que estava acampado lá, chegou um grupo, não estou aqui dizendo que é do prefeito, nem estou dizendo que parte de quê, mas é com certeza um grupo que é a favor da implantação do BRT da forma como está sendo feita, e chegou lá atirando fogos dentro do acampamento, rojões, inclusive um desses atingindo o estudante Bruno, que está com a cicatriz no olho por conta disso. Então a forma que nós temos é uma forma de manifestar, é uma forma de levar o debate, não é uma forma de empurrar a goela abaixo da população e nem explicar para a população o que é o BRT. Então, e outra coisa, as estratégias políticas de campanha... Você me permite uma parte? Permite sim, excelência. Estratégia política de campanha está nos debates, está nas lutas, está nas movimentações, estão nas manifestações. Eu peço a Vossa Excelência... Né, serei breve, apenas para fazer uma observação. Vereador, como Vossa Excelência encara empurrar a goela abaixo? Já que Vossa Excelência participou ativamente de discussões, de debates, embates, nas audiências públicas realizadas para discutir a BRT. E se teve audiência pública, se teve discussão, se teve debate, é empurrar a goela abaixo, vereador? Vereador, foi bom o senhor tocar nessa situação. Primeiro que as audiências públicas não teve a movimentação para a população aparecer. Lá estavam 90% das pessoas que participavam, funcionários da prefeitura, tudo lá, lagartixa, balançando na cabeça dizer sim. Cedo. E outra coisa, tantas intervenções de falas foram feitas naquelas duas audiências públicas, duas parcas audiências públicas, nenhuma, vereador, foi considerada. Nenhuma foi levada em ata, principalmente as intervenções do Ministério Público, que disse ali, naquelas duas audiências, que para se fazer o BRT, primeiro tinha que ter o plano de mobilidade urbana e o plano diretor, e o prefeito não ouviu, isso é empurrar a goela abaixo. Eu dou a parte ao vereador Marcos, que pediu, vereador. E quero agradecer Vossa Excelência a parte e dizer que todo o projeto foi aprovado pelo partido de Vossa Excelência, que faz parte lá do Ministério da Cidade, do Transporte. Foi aprovado esse projeto também pelo Ministério Público Federal, Estadual. Então não tem o que questionar mais, vereador. O que nós temos agora é que implantar o desenvolvimento em nossa cidade. Obrigado, só para concluir, nossa preocupação é justamente esse, o desenvolvimento da nossa cidade, que não pode parar. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Nery. Só para refrescar a mente dos nobres vereadores, primeiro que quem é o autor do projeto foi o prefeito Tarcísio Pimenta. E no seu relatório, que é encaminhado para o Ministério da Cidade, ele declara que não houve audiências públicas. Com o novo prefeito, ele apresentou nessa casa o projeto, os vereadores não tinham direito de opinar e fez duas audiências públicas com o servidor público municipal, uma na segunda e uma na quarta-feira.
com as pessoas que efetivamente deveriam utilizar o sistema de transporte, ele não fez, que deveria ser no bairro do Tomba, na Pampalona, na Cidade Nova e nos demais distritos, inclusive, que não estão integrados nessa nova plataforma, fazer um debate bem aberto e bem claro com relação ao BRT. Agora, querer tapar a vista das pessoas, dizer que houve discussão, que houve debate, que nós participamos, é mentira e está querendo enganar o povo, que nós não tivemos nenhuma participação nessa aberração que está sendo feita aí. Obrigado, vereador Nery. E dizer que fazer audiência pública por apenas estratégia protocolar, para constar em alta, isso não é audiência pública. Audiência pública é debate, é discussão e é, sobretudo, o poder público ouvir aqueles mais interessados nos projetos e nas obras da cidade. E os mais interessados não foram ouvidos. Os mais interessados do bairro do Viveiros, os mais interessados do Tomba e daquela toda a região, Feira 7, Fraternidade, os mais interessados do Feira 10, os mais interessados do Novo Horizonte, nenhum foi ouvido. E a estratégia de se chamar essa audiência pública foi justamente para a população não comparecer. Não deu publicidade, não anunciou, como fazem quando vai ainda inaugurar, para concluir, excelência, aí quando vão ainda inaugurar o calçamento de 4 ruas, passa-se 15 dias anunciando a propaganda na televisão. Quando se trata de um projeto nessa dimensão, que tem que ter a participação, não se vê uma chamada em televisão, uma chamada em rádio, e não se vê nada. Então, não venham aqui dizer que o que nós fazemos de oposição ao formato do projeto PRT é eleitoreiro. Eleitoreiro, sim, é empurrar a goela abaixo para dizer, fiz uma obra. Convido o vereador José Carneiro Rocha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores presentes na galeria. Senhor presidente, eu queria fazer algumas observações no que diz respeito ainda à tão questionada BRT. Eu confesso que esse assunto já está por mais debatido. A BRT é uma realidade, a BRT vai acontecer, porque entendemos que a BRT é necessária se implantar na cidade. Agora, eu queria fazer uma reflexão. Quando o prefeito José Ronaldo de Carvalho apresentou o projeto da BRT, sabe quem estava aqui? A presidenta, como é que ela gosta de ser chamada? Presidenta Dilma Rousseff e o ministro Gilberto Kassab. Todos querendo ser o pai da criança. E durante todo esse processo, a gente ouvia o deputado Zé Neto assumir publicamente que era um projeto do governo federal e defendia a BRT. Aí, vereador Marcos Lima, eu começo a acreditar que a politicagem, a forma politiqueira de angariar votos, às vezes muda o comportamento dos políticos que têm uma imagem tão desgastada nesse país. É por essas e outras razões que os políticos não têm credibilidade. Enquanto o deputado Zé Neto cantava em verso e prosa que o BRT era um projeto do governo federal, enquanto dona Dilma e seu Gilberto Kassab estavam aqui iniciando as obras com o prefeito Zé Ronaldo, alguns subordinados, agora de forma politiqueira, querem, de alguma forma, descaracterizar e prejudicar a obra. Sabe por quê? Oportunamente, com todo prazer, vereador. Sabe por quê? Porque o que diz essa matéria do blog do Velame é verdadeira. Eu não tenho outra razão para não acreditar. É forma politiqueira. É forma para angariar votos e tentar, de alguma forma, enfrentar José Ronaldo de Carvalho, que indiscutivelmente
é a maior liderança desse município, politicamente falando. Então, senhor presidente, senhores vereadores, não adianta, senhores e senhoras, seja quem for, querer utilizar esse estilo, esse modo medíocre e mesquinho de fazer política para, de alguma forma, tentar prejudicar o município de Feira de Santana. Pois, no fundo, o que está acontecendo é isso, vereador Nery. Seja breve, vereador. Vereador, eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência tem que acabar com esse discurso de quem não diz amém ao seu rei faz politicagem. Olha, em nenhum momento o deputado Zé Neto, nem nós da oposição, se pronunciamos contra o BRT. Nós se posicionamos contra a proposta que está sendo colocada para o nosso município. Então, Vossa Excelência tem que ter coerência naquilo que Vossa Excelência fala. Pois não, vereador. Porque o que nós colocamos é que não houve um debate amplamente com a sociedade para que fosse implementado o BRT. Se o povo de Feira de Santana, como hoje os empresários em volta ali, estão sendo prejudicados e em nenhum momento esses empresários foram ouvidos. Pois não, vereador. Se o pessoal da Praça da Alimentação for ouvido com relação à construção do BRT, se os sapateiros que serão retirados daí for ouvidos, então é isso. Nós queremos o BRT que houvesse uma discussão ampla com toda a sociedade. Isso vereador, não é politicagem, não. Discordar do seu rei não é fazer politicagem, é fazer política. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Agora eu queria dizer a Vossa Excelência que eu vou comprar um memoriotom para Vossa Excelência. Comprar um memoriotom para ver se Vossa Excelência... Oportunamente, vereador. Para ver se Vossa Excelência consegue memorizar. Os senhores se recordam que no lançamento do BRT, uma turma patrocinada por alguém tentou ensaiar uma vaia para Zé Ronaldo? Quem não se recorda disso? Quem não se recorda disso, vereador Nery? Uma turma vestida de vermelho, patrocinada por alguém, tentava ensaiar uma vaia. Sabe por quê? Porque tinha ali apenas uma coisa chamada copartidária. E naquele momento elogiavam a iniciativa, inclusive com Dona Dilma e o ministro Gilberto Kassab. E aí, vereador, o senhor está sendo incoerente quando diz que a gente questiona esse tipo de coisa. Vereador, seja breve, que só tem 2 minutos. Serei breve, vereador. Só não é a turma de vermelho que está aqui, né? Que foi lá vaiar o pessoal, saudar aqui o pessoal da CUT. E, vereador, dizer o seguinte, que Vossa Excelência colocou aí que a forma que a oposição trabalha é uma forma politiqueira e mesquinha. E eu fico pensando cá, será que o prefeito Zé Ronaldo não está nos ouvindo só porque nós somos oposição? Porque foi dito, inclusive aqui por Vossa Excelência, até para o vereador Edivaldo Lima, de que o prefeito realmente não deveria atender aqueles que se pronunciaram contra o prefeito Zé Ronaldo. Então, a forma mesquinha e talvez até arcaica de se fazer a política está no nosso prefeito aí. Pois não, não houve nem a oposição, mas principalmente não houve a população. Pois não, vereador, eu queria apenas lembrar a Vossa Excelência que quando a gente disse que o prefeito não deveria atender a oposição, era com relação à indicação de bandas para a exposição. Isso eu deixei bem claro. Agora, vereador, eu começo a crer que realmente a politicagem está falando mais alto do que o interesse maior pela cidade. Ali tem lá meia dúzia de gente que eu não acredito que seja de forma espontânea. Vou reafirmar. Eu, vereador José Carneiro Rocha, não acredito que estejam lá espontaneamente. É uma turma patrocinada por alguém. Se é com recursos econômicos, eu não sei. Mas patrocinada de alguma forma. Ou incentivo para permanecer. E quem está segurando? Por quê? É uma turma que está lá sendo serviçal. Repito, serviçal de alguém. Mas, esse áudio que está no blog do Velame deixa bem clara que a situação é exclusivamente politiqueira. E pelo que eu conheço, o deputado Fernando Torres, homem direito, que ama essa cidade, não vai entrar nessa cilada, vereador Pablo, de
ser convencido pelo irmão do deputado Zé Neto para ir a Kassab tentar travar o BRT. Duvido, pois conheço de perto o deputado Fernando. É um homem de caráter, um homem que gosta dessa cidade e jamais entrará nessa cilada armada por alguns que detestam essa cidade e querem ganhar eleição na tora. Querem ganhar eleição mentindo e enganando a população. Muito obrigado, senhor presidente. Dando início ao grande expediente, convido o vereador Pablo Roberto, que dispõe de 1 minuto. Quem é que vai passar para ele? Senhor... Ei, Pablo. Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. vereador Davi Neto. Senhor presidente, logo após eu tenho 10 minutos, eu vou passar também para o grande Mais uma vez, vereador Vossa Roberto Excelência. Vereador Pablo Roberto dispõe de 11 minutos. Caro senhor presidente Reinaldo Miranda, senhores vereadores, vereadoras, internautas, imprensa, senhores e senhoras da galeria, eu quero chamar a atenção, caro vereador Isaías, semana passada, caro vereador José Carneiro, nós discutimos aqui na sessão, falando, vereador Edivaldo Lima, das obras paralisadas, né, do governo federal, do governo do estado, no Brasil e na Bahia. Nós discutimos, caro vereador Beldes, essa discussão aqui na casa, mas uma das obras que aparece, inclusive, na matéria divulgada pelo G1 a semana passada, aparece a obra do Centro de Convenções aqui em Feira de Santana. Essa obra que é uma obra importante para a Feira de Santana, essa obra que iniciou-se em 2005, ainda na gestão do ex-governador Paulo Souto. Portanto, nós temos, vereador Lulinha, 10 anos dessa obra paralisada. Em 2007, eu me recordo que quando o governador Wagner assumiu, por algumas vezes se ensaiou no governo a alocação de recursos para a continuidade daquela obra, caro Humberto Cedrais. Mas nós temos que levar em consideração, claro, todos conhecem a importância daquele equipamento em funcionamento para a Feira de Santana, mas nós precisamos fazer forças, e aí a Câmara Municipal ela não pode se furtar a esse debate, de tentar encontrar, Humberto, uma alternativa para que a Feira de Santana possa contar com aquele equipamento. Todos nós sabemos hoje das dificuldades que nós temos para realizar um evento acima de 400, de 500 pessoas na cidade. Recentemente nós assistimos, mesmo com toda a crise, com todas as dificuldades que o Brasil, o Estado, os municípios enfrentam, o governo do Estado alocou recursos de uma ordem significativa para a reforma do Centro de Convenções da Bahia. E deveria fazer mesmo, porque aquele é um polo importante, que atrai recursos, queria uma parte, cedia, oportunamente, excelência, cedia grandes eventos para o nosso Estado. Mas diante dessa situação, tanto da paralisação da obra por 10 anos, tanto por conta do prejuízo que nós entendemos que Feira de Santana tem com essa obra paralisada, é que nós apresentamos uma indicação ao senhor prefeito José Ronaldo de Carvalho, a indicação de número 680/2015, que solicita que o governo municipal, que o prefeito José Ronaldo de Carvalho, faça esforços junto ao governador Rui Costa, para que essa obra, caro vereador Roque, caro vereador Davi, para que esse equipamento possa ser colocado à disposição do município de Feira de Santana. Se o governo do Estado não tem demonstrado condições para concluir a obra, né? Se esse equipamento já foi iniciada as obras, já começou-se alguma coisa lá, nós solicitamos através dessa indicação que o prefeito tente buscar esse equipamento e que aí, hoje pela manhã eu conversava com a pessoa e dizia, mas falta ainda 10 milhões, 12 milhões, não sei quantos milhões para a conclusão da obra, e o momento econômico que o Brasil enfrenta, e Feira de Santana não fica distante disso, não teria condições de fazer. Mas nós temos hoje, até porque o modelo de gestão por parte de governo, seja ele estadual e federal, em equipamentos como o Centro de Convenções, não tem dado bons resultados no Brasil inteiro. Os equipamentos de Centro de Convenções no Brasil só têm dado resultado positivo quando a iniciativa privada participa da gestão. E aí nós poderíamos, vereador Alberto Nery, o governo municipal, tendo essa autorização do governo Rui Costa para tocar e assumir aquilo ali,
poderia estar buscando alternativas através de uma PPP, de uma parceria público-privada, para a conclusão da obra e que Feira de Santana não continue sonhando tanto como vem sonhando com o Centro de Convenções. E aí eu não poderia deixar também, caro vereador Alberto Neri, caro vereador Edivaldo Lima, caro vereador Beldes, levando em consideração a responsabilidade que Vossas Excelências têm com Feira de Santana, com a coisa pública, que nós possamos também investir ações no sentido de sensibilizar o governo do Estado, e acho que Vossas Excelências poderiam até intermediar um encontro com o secretário responsável, mas a indicação vai. Acho que Feira de Santana ganha com isso. É uma demonstração de que nós debatemos aqui o tempo todo várias questões políticas, né, muitas delas até às vezes sem muita relevância para a cidade, mas um assunto como esse, que é importante, nós não podemos perder a oportunidade, e por isso eu gostaria de contar com a intervenção da Casa, dos senhores vereadores. Mais uma parte ao vereador Alberto Neri. Obrigado pela parte, vereador. Agora eu quero dizer o seguinte: nós sabemos da importância que é aquela obra para o nosso município. Agora, companheiro Pablo Roberto, eu não poderia deixar de registrar aqui de quando a obra é feita nesse município, com verbas estaduais e verbas federais, os então vereadores que representam o poder público municipal diz que foi feito pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho. Nunca tem a humildade de dizer que foi feita com verba do governo federal, com a participação do governo federal e do governo estadual. Inclusive, para nossa surpresa, a semana passada, o companheiro Edivaldo Lima apresentou um requerimento nessa casa e os vereadores que representam a base governista aqui disse que não aprovaria o requerimento porque o prefeito não ia atender uma solicitação do vereador. Então, está indo na contramão. Para atender ao município, o governo do Estado pode atender. Para atender uma demanda nossa, que atende a população, não pode atender. Então, é em virtude disso que talvez o governo do Estado esteja dando a mesma resposta que o Executivo merece, que os vereadores têm dado a gente aqui nessa casa. Quero agradecer a Vossa Excelência e longe de mim, muito longe, de querer compreender esse debate aqui, de que Vossa Excelência não fará esforços junto ao governo do Estado por conta dessa indicação de Edivaldo que não foi atendida. Vereador, me permita uma observação, vereador, uma parte. Vossa Excelência, que tem o espírito de homem público, que desponta agora numa situação muito favorável dentro do seu partido, inclusive com possibilidades de vir disputar a Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Eu acredito que esse espírito de homem público que Vossa Excelência tem, Vossa Excelência pela ordem, senhor presidente, não levará em consideração. Pela ordem, sem prejuízo do tempo orador. Senhor presidente, eu gostaria que constasse na ata o pronunciamento do colega, da fala do colega vereador Neri, que falou aqui há pouco. Autorizado. Então, eu tenho vereador certeza... Pablo, me permita uma parte, vereador. Eu tenho certeza, vereador Alberto Neri, que Vossa Excelência ajudará também nesse debate. Mais uma parte ao vereador Zé Carneiro. O que está me chamando a atenção é um detalhe. A forma de fazer política do vereador Neri tem me surpreendido, viu, vereador Pablo? Depois que o vereador Neri está sendo cotado para ser o candidato a prefeito pelo PT, eu já vejo um linguajar diferenciado. Zé Neto já tomou um roque dentão de Sérgio Carneiro. Será que vai tomar agora um roque dentão do Alberto Neri? Presidente, eu quero me inscrever para explicações pessoais, para dar resposta a esse cidadão. E aí... Vossa Excelência. Só 3 minutos. Só 3 minutos para concluir. Senhor presidente, então, levando em consideração essa indicação... Você quer Beldes? Uma parte, vereador Beldes Ramos. Vereador, eu quero parabenizar Vossa Senhora, Vossa Excelência, pela forma como trata esse debate, principalmente no que diz respeito ao Centro de Convenções, que é importantíssimo para Feira de Santana, uma cidade, né, que tem as dimensões metropolitanas e que não dispõe desse equipamento. Mas dizer a toda a comunidade aqui que é incrível quando, né, isso aqui não é uma crítica a Vossa Excelência, é uma crítica ao executivo dessa cidade, é que toda obra que é do governo federal, nem o prefeito, nem os vereadores que sobem aqui para fazer a defesa e fazer também, né, a comemoração disso aí, não colocam o que é do governo federal. Por exemplo, o vereador Lulinha aqui falou das creches escolas, programa Brasil Carinhoso da presidenta Dilma, e que ele coloca como se fosse do prefeito Zé Ronaldo.
os postos de saúde e policlínicas. Programa ainda assinado no governo Tarcísio Pimenta e concluído aqui, né, pelo professor Fernando, mas programa do governo federal, entre outros tantos. E quando não se consegue o andamento das obras, aí a culpa é do governo federal. Então acho que a gente tem que ter um discurso coerente, como Vossa Excelência bem fez aqui, no sentido de que a gente deve que dar a César o que é de César, e não ficar tentando fazer a ponga como se faz muitas vezes aqui. E nesse sentido, o governo do Estado tem sido sensível a essa situação. É claro que nós estamos numa situação de orçamento no país todo, no mundo todo, haja vista a situação até da China, que se coloca, mas a iniciativa de Vossa Excelência do PPP, eu acho uma boa iniciativa. Obrigado, vereador Bel. Diz uma parte, vereador Marco Lima. Só para dizer que nossa preocupação em relação ao governo federal é muito grande. O Brasil vem passando por uma recessão muito grande. Tem corte em todas as áreas. Vereador e presidente Rony, é corte em todas as áreas. Minha Casa Minha Vida praticamente não vai existir mais. Praticamente não vai existir mais, porque foi cortado diversos valores em diversas áreas do nosso Brasil em relação ao governo federal. É na saúde, na educação, em todas as áreas houve corte do governo federal de recurso, repasse de recurso que viria e não virá mais. Então há uma preocupação muito grande, vereador Pablo Roberto. Infelizmente não tem nem o que defender o colega vereadores que vem aqui defender o PT, porque é tantos cortes de repasse de recurso para o Brasil, que praticamente faliu o nosso país, esse governo, praticamente falido. O Brasil só vem descendo, é mais de 1 milhão de desemprego que vai acontecer até o final do ano. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Marcos. Eu quero, mais uma vez, solicitar e agradecer aos vereadores por terem participado desse debate aqui do Centro de Convenções, que é um debate importante. Mas não poderia também, caro vereador Marcos Lima, cara vereadora Neinha, vereador presidente Rony, de ainda fazer, vereador Eli Ribeiro, referências ao nosso pronunciamento de ontem, quando nós citamos aqui algumas questões. Só tocando o sino aí, presidente. O tempo de Vossa Excelência, caro vereador, esgotou. Convido o vereador Edivaldo Lima. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu gostaria de passar o tempo do vereador Edivaldo Lima para o vereador Pablo. Ele vai utilizar, senhor presidente, apenas 3 minutos. Relembrando os velhos tempos da... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, aqui apenas pedir para Vossa Excelência autorizar as nossas redatoras constarem ata dentre tantas presenças ilustres na galeria. Zé Carneiro está falando. Eu queria registrar a presença do suplente de vereador Roque Carneiro. Autorizado. Eu vou ter que fazer o mesmo apelo que o vereador Tony Branco fez aqui, de pedir atenção dos meus colegas. Vereador Pablo Roberto está pedindo atenção dos colegas vereadores. E aí, vereadora Neinha, vice-líder do governo, vereador Marco Lima, dizer a Vossa Excelência, ainda com relação a aqueles temas que o tema que nós discutimos aqui ontem, com relação ao comportamento da Superintendência Municipal de Trânsito e da Secretaria. Dizer que quando nós usamos essa tribuna, caro vereador Edivaldo, para fazer algumas críticas, nós esperamos também que aqueles que sofreram as críticas, que receberam, possam fazer uma reflexão e tentar melhorar o comportamento, a atuação dessas pastas. Ontem, o superintendente municipal de trânsito deu uma entrevista no programa de Tanúrio. Entre tantas coisas que ele falou, ele disse, vereador Nery, que as pessoas deveriam primeiro se informar e conhecer antes de fazer críticas tal. Quero dizer a ele que não retiro nenhuma vírgula do que eu coloquei aqui, nem para ele, nem para o secretário Tai. Falei com o secretário agora de manhã, nós discutimos um pouco, e não tudo aquilo que eu falei aqui ontem, falei com ele, falei que era hoje à tarde para falar de novo com ele. Até porque, se nós tivéssemos algum receio de falar, se eu tivesse algum receio, preocupação do que eu falaria com ele, eu não teria pedido aqui em público que eles viessem aqui hoje para que a gente pudesse colocar para ele. Uma parte, vereador. E ao Francisco Júnior, eu quero dizer o seguinte, eu conheço perfeitamente as atribuições da SMT e da SMTT. Eu sei que quem prende transporte clandestino,
quem faz o ligeirinho, seja de moto ou de carro, é TAI, é a Secretaria de Transporte. Quem prende, quem bota carro em cima de faixa, quem invade sinal, é a Superintendência Municipal de Trânsito. Isso eu sei, isso aí todo mundo aqui sabe. Agora, tem outros esclarecimentos que nós precisamos conversar com o secretário TAI e com o secretário Francisco Júnior. Disse ontem, o superintendente, acho que é o desejo de... né? Mas eu quero dizer o seguinte, nós precisamos conversar com os dois. Nós queremos conversar aqui sobre o tratamento que é dispensado às pessoas. Volto a dizer, uma coisa é você ser responsabilizado por ter infracionado, ter deslizado alguma legislação. A outra é a forma, vereador Zé Carneiro, como essas pessoas são tratadas lá. Então, acho que é importante, Vossa Excelência nos falou hoje que já está resolvendo isso, já conversou com o prefeito ontem, mas nós esperamos que nos próximos dias nós possamos, todos, porque a insatisfação é de todos aqui, eu espero que nós possamos conversar com os dois. E aí, vereador Zé Carneiro, caro vereador Marcos, vereador Rony, não adianta, e aí com todo o respeito que tenho ao superintendente, ao secretário, não adianta ligar para a gente para conversar. Eu não quero conversar individualmente com o secretário. Eu quero que eles venham na reunião ou marquem em qualquer lugar, que os vereadores possam ir e todas as dúvidas e os esclarecimentos sejam discutidos nesse encontro. Então, eu quero pedir mais uma vez a Vossa Excelência que busque mais uma vez com o prefeito qual o dia que será esse encontro, para que nós possamos conversar com os dois. Uma parte eu preciso encerrar aqui ao vereador Marco Lima. Só para agradecer a Vossa Excelência e dizer que é coerente o que Vossa Excelência fala hoje nesta tribuna. Entendemos que realmente essa secretaria precisa, sim, repassar por formalizações, por mudanças, porque é o povo de Feira de Santana que está realmente preocupado. O povo vem sofrendo, o povo vem trazendo essas denúncias até nós e nós estamos preocupados. Eu estou preocupado com essa secretaria, porque é uma secretaria que realmente precisa ter mudanças. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, a galeria, a imprensa. Aqui eu quero fazer o registro do meu amigo, companheiro Bira, suplente de vereador que está aqui na galeria, Deus abençoe. O pastor Rodolfo Souza, também ali a minha assessoria. E os companheiros aí da CUT, um abraço. Senhor presidente, nobres vereadores, eu vi alguns companheiros do grupo do prefeito aqui, da base do governo, defendendo, mostrando as obras do BRT. Primeiro, o governo deixou de atender a maioria dos bairros, ficou de fora, o BRT do governo é só centralizado, Getúlio Vargas para Getúlio Vargas, ó, o BRT do governo, Getúlio Vargas para Getúlio Vargas e acabou a história. Isso é BRT? Isso é um desrespeito à imoralidade da cidade, rapaz. Agora, aonde era para atender, não atendeu. Que era o bairro do Tomba, que era o Novo Horizonte, que era o Feira 10, que era Viveiros, Aviário, não atende nenhum. Agora, que imagine, que governo é esse que nós temos em Feira de Santana? Mas tudo bem. E agora eu vim falar das obras, que o governo está trabalhando, que as obras... Sabe o que acontece? Vereador, 6 meses, o shopping do governo, que o governo prometeu ao povo, 6 meses atrasado. Escola Ana Maria Helena atrasada. Escola Ana Brandó com 3 trabalhadores. A escola lá em Rio do Peixe, como eu coloquei ontem aqui, nem começou. Olha, o governo está perdido. O governo de Zé Ronaldo está perdido em Feira de Santana, nobre vereador. Diga, eu vou mandar um recado direto. Diga o prefeito para levantar da rede, para buscar melhor o entendimento e administrar melhor a cidade de Feira de Santana. Ó, eu estou aqui, só um minuto, eu vou lhe conceder uma parte, mas deixa eu falar aqui. O senhor está vendo isso aqui? Aqui, ó. O senhor está vendo? Vou falar para os senhores. O governo municipal começou a obra ali do mercado de arte e disse para toda a população de Feira de Santana, inclusive para os comerciantes, que dentro de 6 meses estava todos de volta para trabalhar com seus comércios dentro do mercado. Os senhores sabem,
2 anos está parado. E agora, vocês sabem qual é o resultado que o governo fala? O governo diz assim: não, é porque o governo federal, através do Ministério do Turismo, não manda verba, está atrasado. É mentira. Está aqui, ó. O senhor sabe por que está atrasado? Um liminar, que eu quero que o líder do governo depois me responda e traga aqui essa liminar. Eu quero saber quem é que entrou com a liminar para atrasar as obras, para não fazer as obras, para trazer a população, os comerciantes de volta. Está aqui, ó. O governo, a Caixa Econômica Federal, o governo federal depositou R$ 677.137,50. Está no cofre do governo. O governo do município só entrou com R$60 mil. Está aqui. Está aqui. Isso eu peguei agora. Fonte oficial do Ministério do Turismo. 60 mil. Agora o governo não mostrou, não provou se ele já depositou a parte dele. Que esse governo eu não confio muito nele, sabe? Eu não acredito nesse governo. Deixa mais. Sabe que dia foi isso? Dia 28/8, o último depósito que foi feito. Está aqui, ó. Me permita, vereador. Vou considerar. A obra está orçada em R$1.462.500. O governo do município, o governo do estado, o governo federal já depositou e as obras estão paradas e os comerciantes lá do centro do centro comercial estão com os boxes tudo paralisados, porque ninguém vai lá comprar nada no galpão, prejudicando a população de Feira de Santana. Mas meu nobre vereador José Carneiro Rocha, que defende o governo, defenda o seu governo agora. O senhor não tem como defender, porque não tem jeito mesmo. Mas diga por que ele, qual é essa liminar, de onde foi que procedeu e quem é que botou para suspender as obras. Vereador, primeiro eu compreendo que Vossa Excelência está muito magoado, e essa forma como Vossa Excelência se expressa é fruto da ferida do coração. Porque em outras épocas era só aqui eu falo política. Era só alegria. Né? Num passado bem próximo. Agora, eu queria dizer a Vossa Excelência que o governo do município, em qualquer obra patrocinada, na maioria pelo governo federal, ele entra com uma contrapartida. A contrapartida do município, vereador, não se deposita na Caixa Econômica, não. Paga diretamente a empresa que ganhou a licitação. Vossa Excelência está equivocado quando faz essa denúncia vazia. Porque é vazia, vereador. Me perdoe, mas quem passou para Vossa Excelência, não tem conhecimento de fato. Porque a contrapartida do município, ele paga diretamente à empresa que ganhou a licitação, vereador. Mas eu agradeço a parte da Vossa Excelência, né? E tenho certeza que tome um remédio para curar essa ferida do coração, que não faz bem para ninguém. Pronto, nobre vereador. Obrigado, nobre vereador. Eu sou um homem bem curado e sarado. Agora, política eu discuto nesse... Eu fui eleito pelo povo de Feira de Santana. Eu fui eleito pela população para defender o povo. Agora, Vossa Excelência é acostumado a defender seu chefe, que é José Ronaldo de Carvalho. E eu não defendo o chefe aqui, não. Eu defendo o povo de Feira de Santana. Agora, peça a seu chefe, peça a seu governo para mandar e construir. Tempo de Vossa Excelência, concluir, não, presidente. Para que ele possa construir a Rua Fraternidade Luz, de lá do Jardim Acácia, que eu fiz a solicitação e até hoje o governo não chegou no Jardim Acácia. O Jardim Acácia está abandonado pelo seu governo e o senhor não responde nada aqui nessa casa. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de me inscrever em explicações pessoais. Explicações, não é o momento ainda, velho. Um momento. Explicações pessoais, vereador. Passa a palavra, vereadora Jaru Sampaio. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Gostaria que Vossa Excelência solicitasse dos redatores que constasse em ata em tantas presenças ilustres a presença da liderança forte lá de Pé de Serra, Nilton, conhecido como Nilton Barrão. Liderança do nosso amigo Zé Carneiro Rocha. Ofício. Autorizado.
Ofício 092/2015, Câmara de Vereadores. Atenção, do excelentíssimo senhor presidente Reinaldo Miranda. Por senhor presidente, pela venho ordem, através desta... Eu gostaria de me inscrever em explicações pessoais. Deixa ela concluir, vereador. Não é o momento, já foi, vereador. Venho, através desta, solicitar um direito de resposta na tribuna livre de acusações praticadas por indivíduos no dia 2 do corrente setembro do corrente ano. Sem mais para o momento, agradecemos. Fábio Dias, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Indústrias Metalúrgicas. Convido o senhor Fábio Dias a fazer o uso por 10 minutos da tribuna livre. Vereador Corrêa Zazito, peço a Vossa Excelência conduza o senhor Fábio Dias à tribuna da casa. Já vai entrar no lugar. Por ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente. A única objeção da vereadora já. Eu quero fazer uma solicitação a todos da galeria e a todos os vereadores. A caminhada da comunicação no dia 20 de setembro de 2015, na Avenida Nó de Cirqueira, a partir das 8 horas, é uma solicitação do nosso amigo, comunicador dessa cidade, o radialista Walter Vieira, senhor presidente, convidando aqui a todos. Pela ordem, senhor presidente. Eu peço que providencie um blaze aí para o amigo do Fábio poder entrar. Pela ordem, senhor presidente. Providencie um blaze aí, por favor. Pela ordem, vereador Luiz Augusto. Fábio, um momento aí até chegar o rapaz e o Senhor blaze. presidente, antes de começar, eu gostaria de registrar também a presença do suplente de vereador, filho do nosso amigo, ex-vereador dessa casa, vereador Ribeiro, senhor Bira, aqui a sessão. Mas vale a pena registrar porque o cara é gente boa. Bira já esteve até com a gente aqui dentro do plenário, Vossa Excelência estava atrás de volta. Com a palavra por 10 minutos, o senhor Fábio. Bom dia a todos e a todas. Agradecer aqui aos vereadores e o presidente Rony que abriu esse espaço para a gente expor a situação que aconteceu aí há uns 15 dias atrás. Em nome do companheiro Alberto Neri, o Beldes, o Edivaldo Lima aqui, o companheiro Bira, o companheiro lá, sargento da 67, o companheiro Humberto também, que de vez em quando a gente vai lá perturbar um pouco. Mas eu estou vindo aqui hoje, companheiros, eu me sinto elogiado para estar nesse espaço, um momento hoje importante pela situação que está passando, não só no município, mas no Brasil. Mas eu estou vindo aqui hoje para fazer uma defesa de um dos sindicatos mais atuantes de Feira de Santana, que é o Sindicato Metalúrgicos, no qual eu sou presidente da federação, presidente do sindicato, e fui eleito no mês de maio, presidente da Federação Nordeste Metalúrgico, representando Recife, Minas, Mossoró, Campina Grande, Natal e Fortaleza. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque foi dito aqui pelo um cara chamado José Oliveira Coelho, que, se vocês observarem, o nome que estava não foi o nome dele, foi de outro que faz parte da oposição a esse sindicato. A oposição essa que passou 22 anos, e quem conhece a história aqui sabe o que era o Sindicato Metalúrgico, 400 sócios, hoje tem 4.000. E a gente vem não só na área partidária e sindical, como na área pessoal também, sendo perseguido e ameaçado. E, por diversas vezes, na eleição passada, nós fizeram a chapa, foi impugnada pela comissão, entrou no Ministério Público, Ministério do Trabalho, e não teve êxito. E aí usou essa situação da Câmara do espaço público, o espaço nosso, para vir aqui defamar
e denegrir a imagem do sindicato, principalmente na minha pessoa e do companheiro José Nilton, que é o Cebola. Isso por uma disputa que na base não consegue ganhar, isso com a disputa partidária no qual tem candidatos como vereador dentro do grupo, que eu vou deixar bem claro para essa Câmara, e eu quero que registre, eu não sou candidato a vereador, mas não digo que o meu grupo, quando eu falo o grupo da CUT, a base nossa que temos sindicatos da alimentação, Sindipetro e outros sindicatos, tem algum candidato a vereador, e esse bloco, sim, se necessário, vir como companheiro Roberto Nery é candidato a vereador, venha com o seu candidato. Mas aí, de antemão, se foi utilizado o nome do Fábio Dias como vereador, não tenho esse projeto. Mas aí eu volto para a situação em dizer de que são representantes da base e que eu e a minha diretoria não tem legalidade nenhuma. Eu friso, eu fui eleito pela Federação Nordeste representando, e estava vice-presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos no ABC, que não é pouca coisa. E aí eu friso mais uma, na ilegalidade no momento de dizer de que a ASAC fechou, que aí eu agradeço o companheiro Nery, o Edivaldo Lima, que no momento que eu tive aqui, o Pablo e outros, o companheiro Correia Cezito, que é o companheiro que conheço muito tempo do Feira 9, que no momento que eu tive aqui, nós sentamos, conversamos, e conseguimos reverter a demissão, do qual o nome que apareceu do Evanilson, que dizem que a ASAC fechou, que a gente está legal, continua pela ASAC. Por quê? A ASAC continua ainda com quase 200 trabalhadores lesionados. E isso é ainda um grupo de diretor. Então não tem legalidade. E quando fala sobre a situação da ilegalidade, o estatuto assinado pelo antigo presidente e a súmula, e a lei da CLT, a súmula 369, havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão a substituir a estabilidade. Então, todos os dirigentes sindicais, a estabilidade, nosso mandato até agora é dezembro de 2009, nos quais não foram, os que foram realocados para outras empresas, continua. E quem saiu da ASAC continua da mesma forma, porque o mandato é até 2009. E isso está também no nosso estatuto, que eu acho que a Câmara também tem um estatuto, nós temos um estatuto bem claro, a última cláusula, se eu não me engano, que consta, no qual o senhor Robson Santana e o José Américo dos Reis, que é o Caxi, deixa bem claro aqui no estatuto assinado por eles, sobre a estabilidade. Então, a legalidade não tem legalidade nenhuma, companheiros. E aí, quando chega e diz que o sindicato foi ilegal e que representa a base, e aí eu posso citar vários, que o tal do José Oliveira Coelho, que veio aqui, tem uma churrascaria em frente ao sindicato. Coelho Drinks está aqui. E aí, companheiros, dizer que é representante da base é complicado. Mas eu não vim para falar disso não, eu vim para falar mais em cima das motos que foi doada pelo sindicato para o município. Companheiros, eu sou do bairro Tomba, a maior das empresas é no CIS. Eu acho que eu me surpreendo cada dia mais quando eu venho na Câmara de Vereador e vejo a discussão nossa, onde a Feira de Santana está sendo prejudicada. E aí, eu sou PT, eu sou governo, mas eu também sou feirense. E aí eu defendo sim, eu não sou contra o BRT, eu sou contra da forma que está fazendo, se beneficiasse a todos. Por que eu falo isso? Eu não sou contra o BRT, nós não somos sindicato metalúrgico, mas a gente tem que fazer. E quando a gente fez as doações da moto, a doação veio por doação, que não precisava nem fazer assembleia, porque a doação veio da nossa confederação. E hoje tem uma lei específica que eu esqueci de pegar aqui, qualquer pessoa pode fazer a doação para o estado ou para o município. E essa doação foi feita, e aí pode ser um prato cheio para a oposição. Quando eu falo oposição, porque infelizmente a política é assim, tem oposição para criticar, para cooperar e para ajudar é difícil. E aí, o companheiro Zé Neto, que é deputado, e eu fiz isso na rádio, não sei se foi a Subaé ou foi na Sociedade, desafiei a ele, de que se o sindicato doasse as 3 motos para o CIS, que ele daria 4 viaturas. Eu expotei em rádio e isso criou um problema político para mim. Por que problema político? Você está do lado do deputado, do prefeito Zé Ronaldo, eu não estou do lado de Zé Ronaldo, nem de Zé Neto, nem deputado de ninguém. Eu estou discutindo a região do Tomba, que muitos aqui que vocês moram. O companheiro Bira mora lá. Essa semana foram 2 assassinatos. E aí eu tinha que mexer sim com o governo e mexer com o município. A 65, que é do Major Lobão, tem 3 viaturas. Eu cheguei até a conversar com o Isaías. 3 viaturas paradas e ninguém fala o que é que está acontecendo. Já tem quase 2 anos. E um ônibus parados, companheiros. E aí muitas vezes a gente discute aqui, um agride outro e nossa cidade está aqui. Aí eu digo, o crescimento, eu falo das empresas, porque nós representamos 22 municípios. Nós temos subsede em Jacobina, Juazeiro e Birimbau. As empresas eólicas, as empresas grandes estão indo para o exterior, que poderiam estar vindo para a feira. E nossa briga política aqui, e aí a gente cede alguns espaços
para algumas pessoas se utilizar para falar um do outro, ou então para defamar um do outro, fica fácil. O difícil é fazer. E quando a gente fez essa doação das motos, foi para mexer com o governo do qual eu faço parte, foi para mexer com o município. Porque teve gente criticando, mas teve gente elogiando, e muito mais elogiando. E esse sindicato não é irresponsável, não. Então esse rapaz que veio aqui na frente dizer, do qual o sindicato, o Fábio está usando um sindicato com 12 mil na base, ele está enganado, é mais de 12. E eu não sou candidato a vereador. Quando eu fiz essa doação das motos, foi para atingir principalmente a discussão com o meu governo. Porque eu acho um absurdo a gente ter uma região que cobre, a 67 cobre até o Mildes e Limoeiro, e ter 4 viaturas, dessas quais quebradas, e 3, 4 motos. E aí, eu falo o companheiro Isaías e outros que moram para o lado do Tomba, companheiro Bira, quem é que faz alguma coisa pela saúde e pela educação? O carro da Polícia Militar da 67, da Ronda Escolar, soltava o caco. E aí eu acho engraçado, tem gente que vem na cara dura e dizer, o sindicato não fez assembleia, foi irregular, vamos formar uma comissão. Companheiros, eu não nasci ontem, o companheiro Pablo me conhece, o companheiro Nélio me conhece, o companheiro Zezito me conhece, que futebol, poucos, outros me conhecem aqui. Eu não entrei para o sindicato para brincar, nós não entramos para brincar. Poderia sim sair candidato a vereador, eu acho que dá para encostar, mas eu não tenho papo para isso, sabe por quê, companheiros? Porque eu vejo aqui os atritos, e vocês acham engraçado que depois vocês saem, não dá risada do culto, é bom isso, mas eu não tenho paciência. E outra, eu não ameacei ninguém, não ando ameaçado, eu estou andando com segurança particular, e está aqui, ó, a queixa está aqui, bem fácil, e eu chamo qualquer um de vocês para ir no sindicato e ver as filmagens que eu tenho lá na Câmara, e ver as condições do telhado do sindicato como está. Mas eu acho que isso não é política, isso é pessoal, porque quem quer ser vereador faz por onde? Era para estar defendendo, não o PT, o PSDB, o DEM, o PR ou quem fosse. É para discutir a cidade. Porque a cidade de Feira de Santana, eu vejo Jacobina, tem um polo, está se crescendo um polo industrial maior do que o de Feira, companheiros. Maior que o de Feira. E aí a gente vem para cá discutir sindicato. Outra, sindicato não é discutido, sindicato tem autonomia sindical, tem uma lei específica para isso, o companheiro Nery sabe disso. O companheiro Nery sabe que hoje é vereador e é representante do sindicato. E eles não conseguiram no Ministério Público adiar a eleição passada, não conseguiram porque estão todos arquivados, e a gente tem essa documentação lá, e está querendo formar uma chapa onde o cara é churrasqueiro, quer ser dirigente sindical. E aí, companheiros, viemos comigo. Tem sim, o que está filmando ali, o Evanilson, é o único que é legalizado, que é funcionário da IASAC, da qual disseram que estava fechada. Companheiros, eu estou aqui hoje, eu deixo bem claro que esse sindicato vai continuar fazendo a luta. O sindicato tinha 400 sócios, tem mais de 4 mil hoje, representa 22 municípios, certo? Hoje, a gente tem sim, como eu falei, eu defendo feira. Hoje a Colomar, que está vindo para a IASAC, para o lugar da IASAC, nós já marcamos a reunião, certo? Está vindo, e isso eu agradeço a vocês, alguns de vocês estão aqui, e aí a gente tem que fazer uma comissão independente de partido, para te ver como é que está a segurança, porque é um absurdo você chegar em um domingo, no sábado, num Tomba, e aí os companheiros do Tomba sabem morrer, mataram 2. Mataram 2 pessoas. E aí a segurança, se é governo, se é município, a gente tem que resolver e tentar resolver, porque não adianta estar atrás disso, 3 viaturas paradas e não saber de quem é a culpa. Eu acho que meus minutos acabaram. Agradeço a vocês todos, agradeço o plenário e dizer de que o Sindicato Metalúrgico vai fazer sim, e aí pode estar com o processo, porque é respaldado a gente está, a nossa coreia está, e o nosso clube está lá, isso mostra o trabalho feito, e isso que eles não aguentam depois de 22 anos, em 4 anos, a gente fazer nosso clube ter 4 sedes e 4 mil pessoas. Então, obrigado ao espaço, obrigado a todos, e o Sindicato Metalúrgico está aberto para qualquer discussão que venha. Fábio, pode... Viu, Correia? Viu, Nery? Pera aí, Fábio. Fábio, pode não ser candidato, viu, Alberto Nery, mas já mostrou que está preparado para fazer uso da tribuna.
Dando início à ordem do dia, solicito. Por ordem, senhor presidente, inscrição dos pessoais. Valeu, bro. Pela ordem, senhor presidente. Solicito a vereadora Jerusa Sampaio a leitura. Pela ordem, vereador Ivaldo Lima. Inscrição pessoal. Inscrição. Explicação Já pessoais. autorizei, já acabou. Projeto de Vossa lei. Excelência quer se inscrever 2 vezes, só ficou Vossa Excelência e o vereador Roque. Foi Lulinha. Não. Foi Lulinha. Não, escreveu. Lulinha. Foi ele e o vereador Luiz Augusto. Senhor presidente, sonere se inscrever em explicações pessoais. Senhor presidente, questão de ordem. Na verdade, a inscrição só começa a valer nesse momento. Antes da tribuna livre, a inscrição não tem nenhuma validade. Que é antes de iniciar a ordem do dia. Não estava valendo nenhuma inscrição. Então, pela ordem, quem é que está inscrito em explicações pessoais? Só nesse. Não. Nesse momento, só o vereador Ivaldo Lima. E o vereador Roque. E vereador Correia Zezito. Lulinha também. Tem. Eu também gostaria de me inscrever, senhor presidente. Não, está inscrito. Porque começou a valer agora, antes da ordem do dia. Então eu quero me inscrever. Não tinha ninguém inscrito. Tinha uma solicitação pela ordem, que não senhor foi por presidente. escrito. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Pela ordem, Pela vereador. inscrição. Satisfação, ouvir Vossa Excelência. Vereador Carlito Preto, inscrito também. Não, senhor presidente, pela ordem, para pedir ao senhor que assim que terminar a ordem do dia, o senhor me libere, que eu tenho um assunto importante para tratar fora da Câmara. Peço autorização. Vossa Excelência está liberada, a vereadora Cíntia não. Senhor presidente, Isaías de Diogo. Pronto, está todo mundo inscrito. Projeto de Lei 111/2015, em segunda discussão, que considera de utilidade pública o Instituto de Educação, Cultura e Arte Helena Firmino de Queiroz. É de autoria do vereador José Carneiro Rocha. Em segunda votação, painel liberado. Como vota o vereador Erivaldo Lima? Contrário? Mais uma vez o vereador Erivaldo mostra fidelidade. Aprovado por unanimidade. O projeto 078/2015 será adiado de pauta pela ausência do autor. Requerimento 93/2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve solicita o agendamento de uma sessão solene no dia 17, quinta-feira, às 19h30, para comemorar o Dia Municipal da Beleza Negra e do sacerdote sacerdotista da religião matriz africana, conforme lei número 3.285/2011, de autoria do vereador Pablo Roberto Gonçalves da Silva. Em votação, os vereadores que aprovam permanecem sentados. O requerimento 93, aprovado com voto contrário do vereador. Já votou favorável.
Aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Todos os vereadores foram inscritos, todos querem declinar. O vereador Erivaldo Lima declina. Senhor presidente, diante dos companheiros aqui, em nome de todos os companheiros, eu declino. Então, na verdade, todos os companheiros vão seguir o seu pedido de declinar. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convocando outro para amanhã, hora regimental. Lembrando, vereador Beldes, vereador Eremita, vereador Erivaldo Lima, que será realizado na Escola Geraldo Dias de Souza, localizado no distrito de Milde, a primeira sessão itinerante do distrito. É logo na entrada do distrito de Humildes. Com a seguinte ordem do dia: projeto de lei do vereador Pablo Roberto, 65/2015, do vereador Everton Carneiro Tom, vereadora Cíntia, 70/2015, vereador Pablo Roberto, 108/2015.